Então vamos para o nosso estudo número 67. Hoje nós veremos Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Vamos lá. Vamos ler juntos o texto? Mateus 14, 22 a 33. Todos juntos, mesmo sentados. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já se estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o, lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Bem, o andar com Cristo implica em conhecermos quem Ele é de fato. E qualquer conhecimento que nós tivermos de Cristo, que não contemple o fato de que Ele é o Deus Supremo, que tem tudo sob o seu controle e poder, é um conhecimento distorcido e contrário às Escrituras. Então, qualquer conhecimento que você tiver a respeito da pessoa de Jesus, se não contemplar essa verdade de que Ele é o Deus Supremo, que tem tudo sob as suas mãos e debaixo da autoridade dEle, se esse conhecimento não contemplar essa verdade, esse conhecimento é contrário às Escrituras e, portanto, você não deve acatá-lo. O ato dele andar sobre as águas e conferir a Pedro a autoridade, sim, é questão de autoridade, não de capacidade, né? Pedro andou por sobre as águas, não é porque ele aprendeu o caminho das pedras, né? Embora não tinha pedra, né? Ele não é porque ele aprendeu a andar por sobre as águas, não. Ele andou por sobre as águas por causa da autoridade que Cristo conferiu a ele naquele momento, né? Então é questão de autoridade, não de capacidade. Então, esse ato, né, para que Pedro pudesse fazer o mesmo também, aponta-nos para o assunto principal dessa passagem. Cristo é o Deus Supremo. O que Mateus quer nos mostrar com esse texto é que Cristo é o Deus Supremo, né? Lembrando que lá em Mateus 8, nós já vimos, nós já até estudamos, lá em Mateus 8, versículo 23 a 27, Jesus já fizera um milagre idêntico a esse. Ele já havia cessado a tempestade, havia calado a tempestade. A diferença é que ele já estava no barco dormindo, quando o barco começou quando a tempestade começou e o barco quase afundou, né? Jesus estava com eles no barco. E eles acordaram Jesus, né? "Desperta, Senhor, né? Vem socorrer-nos, estamos quase afundando", né? Mas aqui é bem diferente. Nós vamos ver os detalhes aqui daqui a pouco, né? É a presença de Cristo com seus discípulos que lhes traz a paz e não as circunstâncias favoráveis, como sempre nós pensamos. A gente pensa que o dia que eu não tiver mais aquele problema que me atrapalha, o dia que tal coisa acontecer na minha vida, o dia que eu conseguir realizar tal coisa, então eu serei feliz, porque eu terei paz na minha vida, né?
E aí, quando a coisa acontece, a gente descobre que não tem paz ainda, né? Porque não são as circunstâncias que determinam a nossa paz, mas sim a presença de Jesus na nossa vida, em meio às circunstâncias mais turbulentas. E William Hendriksen captou bem essa ideia, né, ao propor o seguinte tema para essa passagem: no mar tormentoso, Cristo comunica paz a seus discípulos. Né? No meio da tormenta, no meio da tempestade, Cristo vem trazer paz para os seus discípulos. Né? Essa é a ideia que nós devemos manter enquanto estudarmos esse texto. Então vamos lá, Jesus anda por sobre as águas, né, o trecho aí que nós já lemos. O primeiro momento, do versículo 22 a 24, nós temos a separação, né, Cristo se separa dos seus discípulos, a tempestade e a tensão que essa tempestade gerou. Então nós temos nesse primeiro momento esses três fatos. Por que Cristo compeliu os seus discípulos a entrarem no barco e a passarem para a outra margem do lago de Genezaré? Por que ele fez isso? Né? E por que também ele despediu as multidões? Né? Vamos embora, gente, está na hora de ir embora, vamos embora, vamos embora. Por que Jesus fez isso? Né? Primeiramente, porque a hora já estava avançada, já era tardezinha, já estava chegando a noite, como nós vemos lá no verso 15. Né? E as multidões tinham que voltar para suas casas. Motivo óbvio. Né? O outro motivo também óbvio é que, pelo fato de que eles não queriam ir embora após terem visto tão portentoso milagre. Lembre-se que eles acabaram de ver a primeira multiplicação dos pães e peixes. Eles ficaram maravilhados com aquilo que Jesus fez. Mas o motivo real pelo qual Cristo estava impelindo, não que esses dois motivos não tenham sido considerados, não devem ser considerados, pois devem ser, mas o principal motivo que levou Jesus a compelir aquela multidão, a despedir aquela multidão para suas casas, nós ficamos sabendo lá no texto de João 6,15. A Bíblia diz que quando eles viram Jesus realizando o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eles foram para cima de Jesus com o intuito de arrebatá-lo, né, de pegá-lo com força, de agarrá-lo e de declará-lo rei. Agora sim nós temos um rei que pode fazer frente a Herodes, a César. Né? Agora sim a gente tem um rei aqui em Israel. Então eles queriam fazer Jesus o rei deles. Mas o reino de Jesus não é um reino político. O reino de Jesus é um reino espiritual. E por isso mesmo ele abrange todos os reinos políticos. Mas o reino de Jesus é espiritual. Ele não veio aqui nesse mundo para ser declarado rei por essa ou por aquela nação. Ele veio a esse mundo para mostrar que ele é o rei supremo, o salvador do seu povo. Ele veio com essa finalidade. Né? Então, quando Jesus soube que eles estavam com essa intenção, ele sabia, ele conhece os corações, então ele deu um jeito de compelir os seus discípulos. Primeiro, ele pegou os 12, pôs eles no barco e falou: ide para o outro lado, vá para o outro lado da margem, né? Lá para o lado oposto de onde eles estavam. Né? E porque ele sabia que os seus discípulos poderiam olhar para aquela situação, vendo a multidão aclamando Jesus como rei, e os discípulos poderiam ceder a essa tentação também. Lembrando que os discípulos só vieram a compreender que Jesus não era um libertador político, eles só vieram a compreender a obra que Cristo veio realizar depois que Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos. Lembra lá dos discípulos no caminho de Emaús? Porque até então eles estavam esperando que Jesus seria o grande libertador político. Por isso é que Jesus evitou essa situação aqui. E ele compeliu os discípulos a irem para o outro lado do rio, do mar, da Galileia, e despediu as multidões. No verso 23, é de uma beleza ímpar. Né? Se eu fosse um pintor, não sei, tentaria descrever aqui a cena, né? Mas olha que cena linda nós temos aqui no verso 23. E despedidas as multidões,
subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Que cena mais linda, né? Mais pitoresca, né? Após despedir as multidões e seus discípulos, o Senhor Jesus subiu numa colina a fim de orar sozinho. E enquanto a escuridão vestia a noite como um manto, não é mante não, é manto, né? Lá estava ele só. Na sua vida aqui entre nós, o Senhor Jesus sempre buscava momentos para orar ao Pai. Nós temos essas várias referências bíblicas aí que mostram isso, né? Marcos 1:35, Marcos 6:46, Lucas 5:15, Lucas 6:12, Lucas 9:18, Lucas 22:41 e 42, Hebreus 5:7. São textos que mostram para nós Jesus sempre orando, né? Jesus sempre em oração. E o clássico texto lá de João 17, né, na oração sacerdotal. Jesus sempre orando a Deus, sempre buscando. Ele deixou-nos esse exemplo do quanto a oração é vital para os filhos de Deus. Sendo ele o próprio Deus encarnado, na oração, ele não buscava outra coisa senão comunhão com o Pai. E olha, irmãos, e quando a gente perde de vista que a oração é um meio de graça para fortalecer a nossa comunhão com Deus, quando nós perdemos de vista que nós necessitamos de estar em comunhão com Deus, e a oração é esse meio de graça, é um dos principais meios de graça para esse fim, nós deixamos de orar. Quando nós perdemos isso de vista, é uma pena, é uma tragédia para a nossa vida, porque a oração ela é fundamental na vida do crente, não para conseguir bênçãos apenas. Esse é o motivo secundário. O motivo principal da oração é comunhão com Deus. Quando estava lá estudando no Instituto Bíblico, eu via os colegas falando de oração e tudo mais, e havia uma frase que corria no meio nosso, que era assim: olha, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então eu queria orar para ter poder. Eu queria orar para conseguir poder. Para subir no púlpito e tremer os corações. Para subir no púlpito e convencer os pecadores. Né? Parece nobre isso. Né? E de fato, eu tenho que buscar uma vida de oração, sim, para ter poder para fazer a vontade de Deus. Né? Mas Jesus não orava para ter poder, porque ele já tinha todo o poder. Ele orava porque ele amava estar em contato com o Pai. Né? E quantas vezes nós perdemos isso de vista, né, irmãos? Lamentável isso. Ele deixou-nos esse exemplo e nós devemos segui-lo. Em suas orações, sempre o vemos intercedendo pelos seus discípulos e até pelos inimigos. Até pelos inimigos, Jesus orava. Olhando, por exemplo, a oração dele, registrada lá em João 17, a famosa oração sacerdotal, né, como assim é conhecida, podemos afirmar que naquela colina, ali onde Jesus estava orando, nessa ocasião aqui, ele intercedia pelos 12 naquele barco. Razão pela qual não podemos dissociar as duas cenas. Não é? Jesus não subiu lá no topo daquela colina e os discípulos estavam à deriva lá no mar. Não, as duas cenas estão conectadas. Porque o nosso Deus, ele é o socorro bem presente na tribulação. Ele não está longe de nós. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Ele está aqui conosco. Ele está conosco no meio da tribulação. Jesus, ele, por estar encarnado, é claro, né, no período que ele esteve aqui entre nós, ele tinha certas limitações, né, fisicamente falando, e por isso ele estava lá no topo da colina, mas intercedia pelos discípulos lá. Ele não precisava nem ter ido ao encontro deles.
Se de lá de cima da colina ele desse uma ordem, o mar se acalmaria. Mas dificilmente, ou talvez ninguém saberia, que foi pela ordem de Cristo, no exato momento em que ele ordenou, o mar teria obedecido. Ninguém saberia disso. Eles simplesmente iriam pensar o seguinte: a tempestade passou. Né? Por isso que Jesus foi lá no meio da tempestade, encerrar a tempestade. Né? A noite caiu e com ela também uma pesada tempestade. Eles já estavam uns 25 a 30 estádios da terra. Né? Essa informação a gente tem lá em João, capítulo 6, versículo 19. E um estádio, ele equivale a 180 metros, mais ou menos. Essa medida estádio, né, é uma medida de 180 metros. Né? Então, se fizendo as contas aí, vai dar algo em torno de 4,5 a 5,5 quilômetros de distância da terra. Não é tão longe assim. Só que onde eles estavam, o lago de Genezaré, né, o mar da Galileia, ele é conhecido por ser um lago, embora é chamado de mar, mas a extensão dele é de mais de 8 quilômetros, quase uns 10 a 12 quilômetros de extensão. E eles estavam bem no meio. Então, se eles voltassem, era a mesma distância do que se eles continuassem. Só que Cristo havia dado a ordem para eles irem para o outro lado, eles não podiam voltar. Eles tinham que ir em frente, mesmo o vento sendo contrário. Que lição importante nós temos para nós aqui, né, irmãos? A ordem que Cristo nos dá, mesmo que o vento bata de forma contrária no nosso navio, mesmo que as coisas saiam ao contrário do que nós pensamos, nós devemos obedecer a Cristo. E não quer dizer que porque Cristo nos manda fazer algo, que nós não vamos encontrar problemas. Cristo mandou aqueles discípulos para o olho do furacão, para o meio da tempestade. E eles não podiam voltar. Eles continuaram remando com o vento nas costas, com o vento soprando o contrário. E eles continuaram, lutando. E depois nós vamos ver que foi por volta da 4ª vigília. Nós vamos ver que hora que foi essa. Foi bem depois, quando as forças já tinham se esvaído, Jesus vai até eles. As forças deles já tinham se esvaído, Jesus foi ao encontro deles. Né? O barco já estava longe, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento batendo de forma contrária, a tempestade batendo, assolando o navio, açoitando o navio. Tudo escuro. Se tivesse lua cheia naquela noite, não adiantava nada, porque estava tempestade, estava tudo escuro. Né? Tudo escuro, embora aqui está falando de vento, não falo de chuva, né? Pode ser que tenha sido um vento muito forte, que agitou as águas, né? Porque o mar da Galileia, ele é conhecido justamente por isso. De repente, por ele ser rodeado de montanhas, de repente um vento desce, e o que é calmo, de repente, se torna algo turbulento. Né? Pode ser que não tinha chovido, né? Pelo menos o texto aqui não dá a entender isso. Mas o vento era forte, agitava as ondas e a escuridão da noite caiu sobre eles ali. E, pior de tudo, Jesus não estava ali. Pior de tudo. Era Jesus não estar ali com eles. Então, no segundo momento, nós vemos o medo toma conta, verso 25 e 26. Né? Ele não veio assim que a tempestade começou, mas na 4ª vigília da noite. Né? Antigamente os hebreus, eles dividiam a noite em 3 turnos. Os judeus. Do pôr do sol ao amanhecer do dia seguinte, a noite era dividida em 3 turnos, de 4 horas cada. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias, né, de 3 horas cada. Então, se nós pegarmos aqui, foi por volta das 6 horas da noite que eles entraram no barco, então foi por algo em torno entre as 3 e as 6 da manhã que Jesus foi ter com eles. Algumas horas, pelo menos umas 9, 10 horas, esses homens lutaram contra a força do vento.
Justamente o contrário, eu acho que a visão não estava muito boa, porque foi Jesus chegar perto deles, eles viram aquele vulto e não entenderam, não viram que era Jesus, né? E pode ser que a lua, mas estava escuro, tinha pouca iluminação, mesmo que nós não sabemos se tinha lua aqui nesse momento ou não, não dá para saber, mas mesmo assim, mesmo com a lua cheia, clara, né, você num lugar que você tem uma visão nítida, à noite é difícil, né? Você definir as coisas, né? Mas a Bíblia diz que os discípulos, ao verem aquele homem andando por sobre as águas, a primeira coisa que eles pensaram foi o quê? É um fantasma. E a Bíblia diz que eles ficaram aterrados. Essa expressão aterrados, né? Lá no texto grego, a palavra traduzida literalmente quer dizer apavorados, aterrorizados, né? A típica atitude de alguém que estava para pular na água de medo, né? Com tanto medo eles ficaram com a situação, né? A conclusão precipitada a que chegaram é que se tratava de um fantasma, o que nos mostra como o medo pode ser um sério empecilho para a nossa fé, né? Como que o medo é um empecilho, um sério empecilho para a nossa fé. O medo faz a gente ver as coisas de forma distorcida, né? Tudo bem que nos registros históricos é a primeira vez que alguém anda sobre as águas, né? Lá no Antigo Testamento nós vemos Eliseu fazendo um machado flutuar, né? Mas ele não andou sobre as águas. No Antigo Testamento vemos milagres acontecendo, Moisés abrindo o Mar Vermelho, mas eles não andaram por sobre as águas. Primeira vez na história que alguém anda por sobre as águas é aqui. Então vamos dar um desconto para os discípulos também, né? Que é fácil para a gente falar deles. A gente está aqui sentadinho, num lugar tranquilo, quentinho, né? É fácil a gente falar deles, né? Mas a lição que nós devemos atentar aqui é que o medo, ele nos atrapalha em nossa fé. O medo nos faz ver as coisas de forma distorcida. Hendrickson faz o seguinte comentário: esse incidente tem também muitas aplicações, pois com quanta frequência os crentes não atribuem suas desagradáveis experiências às maquinações de algum poder sinistro, quando na realidade são as manifestações do amorável cuidado de Cristo? Com a miúde, frequentemente, né, não sucede que o que a princípio parece ser uma pedra de tropeço se converte em degraus para a glória? Veja, por exemplo, Gênesis, aí falta um pontinho ali, né? Gênesis 42, 36, a história de José, quando ele fala para os irmãos dele: se vocês me mandaram para cá, mas Deus transformou o mal em bênção. Porque foi Deus que me mandou para cá para a preservação da vida de vocês. Né? Os irmãos de José disseram: não, Deus, o nosso pecado nos alcançou e agora Deus está pesando a mão sobre nós. E não era. Era Deus livrando a vida deles, né? Quantas vezes acontece coisas maravilhosas em nossa vida e a gente não atribui a Deus o acontecimento, não rende glórias a Deus por isso, não é? Cuidado com o medo. O medo, ele te faz ver coisas que não existem e te atrapalha ver as que existem de fato. Tome cuidado. Terceiro momento que nós temos aí é a paz que traz, a confiança que traz a paz. Né? A confiança que traz a paz. O verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Né? Mas eis que em meio à densa escuridão eles ouviram a voz de Jesus: tem de bom ânimo, sou eu, não temais.
né? Em meio àquela situação pavorosa, Cristo ordenou-lhes que tivessem coragem. Né? Tem de bom ânimo significa, tenham coragem. Pois não era um fantasma ou coisa parecida que estava ali, mas Ele próprio. Agora essa declaração que Jesus faz de si mesmo ali, né? Sou eu. Quando a gente vai lá para o texto grego, a expressão que aparece é ego eimi. Eimi é o verbo ser, né? na língua grega. E traduzir literalmente é eu sou. Só que quando Jesus fala sou eu, aqui ele está dizendo ego eimi. O ego é um pronome pessoal. Literalmente traduzido seria assim, eu sou. Quem usa muito essa expressão é João, quando ele narra as várias vezes que o Senhor Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz, eu sou o pão que desceu do céu. Antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Ali fica claro, né? Lá em João 6 fica claro, né? A divindade de Jesus. Mas essa expressão eu sou, ela é enfática, é de Jesus dizendo, eu sou Deus. É uma declaração divina, é uma declaração da divindade de Jesus. Então ele mostrou para eles, não é nenhum fantasma que está aqui, gente. Em outras palavras, é o próprio Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. Sim, justamente, quando Moisés falou, mas qual é o teu nome? Se o faraó me perguntar, o que eu vou dizer? E aí Deus falou, eu sou o que sou. Né? Então, essa declaração, eu sou, né, na boca de Jesus, equivale tem o mesmo peso de Deus declarando o nome dele, eu sou. Né? Aqui é uma declaração da divindade de Jesus. Né? O Deus supremo e todo-poderoso, que ali estava com eles, aquele que podia andar por sobre o mar, porque o mar é sua criação, e portanto tem total domínio sobre o mesmo. E porque ele é o Deus supremo, estava ali com eles, não deveriam ter medo nem da tempestade, e nem daquela manifestação sobrenatural, né? Ele andando por sobre as águas. Não temam. Para mim isso aqui não é nada. O que é motivo de medo para vocês, para mim é caminho, para mim é estrada. Eu ando por sobre o mar. Que conforto para o nosso coração. Saber que aquilo que mete medo em nosso coração, aquilo que nos atormenta, que nos apavora, se confiarmos em Cristo, Cristo usa como pavimento para ele andar. Ele vem sobre as muitas águas. Né? Nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Não temais, ele diz, né? Quão sobejamente encontramos essa ordem nas Escrituras. Eu aqui cito para você algumas referências apenas, em que Deus e o Senhor Jesus nos dizem, não temais. Josué 1:19, Josué 11:6, 2 Reis 19:6, 2 Crônicas 20:15, 2 Crônicas 32:7, Neemias 4:14, Salmo 49:16, conforme o Salmo 27:1, Salmo 91:5, Isaías 10:24, 37:6, 44:8, Mateus 17:7, Mateus 28:10, Marcos 5:36, Lucas 12:4, João 14:1 e 27, Atos 18:9, 1 Pedro 3:14, são algumas das muitas referências em que Deus e o Senhor Jesus diz para nós, não temais. Agora, só existe um jeito de não haver nenhum temor em nosso coração por qualquer coisa ou por coisa qualquer que seja, se nós temermos a Deus. O único temor que expulsa todos os outros medos da nossa vida é o temor a Deus. E se nós temermos a Deus, nós não precisamos temer mais nada. Porque se nós temermos a Deus, temer significa ter uma atitude de reverência, de respeito para com Deus, e medo mesmo.
no sentido de, eu sei que ele pode acabar comigo num abrir e fechar de olhos. Jesus mesmo disse, não temam aqueles que podem tirar a vida de vocês, mas temam aqueles que além de tirar a vida de vocês, podem lançar a alma de vocês no inferno, e esse é Deus. E as pessoas têm perdido. Quando eu falo as pessoas, estou falando das igrejas. As igrejas têm perdido essa noção de temor a Deus. É só olhar o culto. É só olhar o culto dessas igrejas. É só olhar como as pessoas cultuam a Deus aqui na nossa igreja, a gente vê o temor que elas têm para com Deus. As pessoas têm perdido o temor a Deus. Nós estamos na presença do Deus Santo, do único e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, nosso Senhor, nosso Salvador. Tem gente que entra na presença de Deus para adorá-lo, como se estivesse na sala de estar da casa dele. Estou à vontade, ali no sofá da sua casa. Total irreverência na presença de Deus. Nós não podemos esquecer do que diz o Salmo, acho que é o Salmo 27 ou 29. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Tomemos cuidado com isso, irmãos. Mas se em nosso coração houver o temor a Deus, nós não precisamos temer mais nada nessa vida. Nada mais. Um outro momento que nós temos aí, o quarto momento, é a hesitação atrapalha. A hesitação atrapalha. Olha só o verso 28 a 31. A hesitação de Pedro é vista não quando ele diz, se és tu, Senhor. A expressão lá no grego não é uma pergunta. Ele não está dizendo, é o Senhor mesmo? Não, ele não é pergunta. Observe o texto, olha aí. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Esse, se és tu, Senhor, não é uma dúvida. Não é ele duvidando de Deus, não. Duvidando de Jesus, não. O que ele está dizendo aqui é, já que é o Senhor, então me manda ir ter contigo. Veja que ele não tem dúvida nesse momento. Jesus diz o que para ele? Vem. E ele foi. Além da confiança de Pedro, também, além da confiança, Pedro demonstrou também plena confiança na dependência da autoridade de Cristo, pois ele sabia que sem a permissão do mestre ele não poderia nem mesmo sair do barco, quiçá andar sobre o mar. Não há evidências de que ele tenha sido jactancioso, petulante, arrogante aqui, se é o Senhor mesmo. Não tem evidência nenhuma aqui, pelo contrário. O que nós temos é a evidência de que ele creu, mas ele foi impetuoso, como sempre, Pedro era 8 ou 80, Pedro era tudo no volume máximo, Na hora de amar, ele amava intensamente. Na hora de negar, negou completamente, Mas não devemos ser impetuosos em julgar Pedro. Até mesmo porque de todos os discípulos, o único que soube o que é andar sobre as águas foi ele. Não é? Ainda que ele tenha dado uma afogada ali, afundou, mas foi o único dos discípulos que sabe que pode dizer o que é andar sobre as águas. E um detalhe, quando ele voltou com Jesus, quando Jesus segurou a mão dele, ele continuou andando sobre as águas de novo, até subir no barco. Ele era pescador. Por que o medo da água? Porque aqui, embora não esteja claro no texto, mas ele percebeu o pecado dele. Pecado de ter deixado de olhar para Cristo e reparar na força do vento. Além disso, além dele ter sido o único que andou por sobre as águas,
ele apreendeu um princípio muito importante do discipulado cristão, a imitação de Cristo. Se Jesus pode caminhar sobre as águas, eu também posso, desde que me sejam comunicados por Cristo o poder e a autoridade para tal. Ele aprendeu isso. E ele entendeu isso naquela hora ali, e por isso ele falou, já que é o Senhor, então me manda. Interessante que ele falou, já que é o Senhor, então eu vou até o Senhor. Não. Aí seria jactância da parte dele, né? Mas não, já que é o Senhor, então me manda. Se o Senhor mandar, eu vou. Vem, Pedro. Muito importante isso. A gente observar esse detalhe aqui. Né? O mar ainda estava agitado pela tempestade, mas ao ouvir Jesus dizer-lhe, vem, imediatamente Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Quantos passos ele deu, não sei, mas ele andou. Pedro não só andou sobre as águas, mas andou sobre as águas turbulentas. No momento que ele estava andando, o mar não estava calmo não, o mar estava agitado. Por isso que eles não saíram do barco. Enquanto a água estava, o vento estava agitando o mar, eles estavam lá tentando levar o barco para o outro lado do mar. Descer do barco nessa hora era suicídio. Pedro andou por sobre águas turbulentas. Não é? Que experiência, né? Fala a verdade. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Enquanto seu olhar estava firme em Cristo, estava tudo bem. Mas no momento em que ele tirou seus olhos da pessoa de Jesus, olhou para o vento impetuoso e para as águas, subindo e descendo, a confiança em Cristo deu lugar ao medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Lembre-se que a Escritura várias vezes nos manda olhar firmemente para Deus. Josafá, ele falou, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. O autor aos Hebreus nos diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O Salmo vai dizer, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Enquanto nós estamos olhando para Deus, enquanto estamos olhando para Jesus, a gente vence, irmãos. A gente está vencendo. A gente triunfa sobre as águas turbulentas. O problema é que quando a gente deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para o tamanho dos problemas ao nosso redor, a gente deixa de confiar em Jesus. Olhar para Jesus significa confiar nele. Enquanto a gente deixa de confiar em Jesus e começa a reparar o tamanho do problema ao nosso redor, aí a gente entra em desespero, a gente afoga no desespero. O medo toma conta do nosso coração. Foi o que aconteceu com Pedro. Eu não consigo dizer essas palavras de Pedro aqui sem ser num tom de desespero. Salva-me, Senhor. Até que não dava tempo de falar muita coisa, né? Porque estava afundando. Uma oração curtinha, né? Se ele falasse, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, pronto, já tinha morrido, afogado. Não dava tempo. Ele falou, salva-me, Senhor. Agora observe uma coisa. É importante ressaltar aqui que embora a sua fé tenha oscilado e sido pouca, como o próprio Senhor Jesus mesmo aponta, né? Ela não desapareceu. Pois da mesma forma que sabia que somente Cristo poderia fazê-lo andar sobre as águas, também sabia que somente Cristo poderia socorrê-lo ali naquele momento. Ele não pediu ajuda para os amigos dele, joga uma corda, né? Não, ele falou, salva-me, Senhor. Ele dirigiu a oração dele para a pessoa certa. Né? O Senhor Jesus, então, prontamente, estendendo a mão. Só um detalhe. Antes de ir em frente aqui, voltando a essa cena, embora não esteja escrito aí na apostila, até vou acrescentar depois. Geralmente os católicos falam para nós que eles pedem pelos santos, né, oram aos santos, rezam aos santos, para que eles ajudem, intercedendo por eles, né, na presença de Deus. Pergunte isso para um católico. Se você estiver passando por um problema,
e tiver a certeza que Jesus está com você, você vai deixar Jesus aqui, ou você vai ir buscar a intercessão dos santos, ou você vai buscar Jesus? Ele vai falar, claro que eu vou buscar a Jesus. Ele falou assim, então faça como Pedro fez. Porque Pedro estava com Jesus aqui à sua frente, e do outro lado, no barco, estavam os apóstolos. Com exceção de Judas, que era filho da perdição, os demais são apóstolos. E a Igreja Católica os transformou em santos de veneração, né? Pedro não pediu para os santos que estavam no barco. Pedro pediu para Jesus que estava ali com eles. Né? Sim. Não, ele sabia muito bem o que aconteceu, mas é justamente para mostrar para Pedro e mostrar para nós que ele está presente quando ali na tribulação conosco, né? Que ele está presente, ele está agindo, né? Cristo sempre está nos ensinando algo nas nossas tribulações, sempre está ensinando, né? Mas é importante a gente observar isso. Pedro não pediu a ajuda dos santos que estavam no barco. Pedro pediu ajuda a Jesus. Fale isso para um católico da próxima vez que ele falar para você que nós devemos buscar a intercessão dos santos. Fale isso para eles. Né? Fala assim, ó, faça como Pedro, aquele a quem vocês dizem que foi o primeiro Papa. Né? Embora isso é uma informação totalmente furada, mas eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa. Então tá ok, faça como o primeiro Papa fez. Ele não pediu para os santos, ele pediu para Jesus. Ah, mas Jesus estava ali presente. E Jesus não está presente aqui agora? Ele não é onipresente? Né? Você tem que argumentar com eles dessa forma para que eles percebam o absurdo da bobeira, né? Isso é chamar Deus de quê? Ele não é o Todo-Poderoso, mas isso é chamar Deus de quê? De limitado em seu poder. É um insulto a Deus. Um Deus insuficiente, impotente. Meus irmãos, isso é uma afronta a Cristo, não é mesmo? Vamos em frente. Se o Senhor Jesus, então, prontamente, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu não consigo ler essa frase aqui, essa interrogação de Jesus, como um ato, como uma frase de recriminação, recriminando Pedro. Pelo contrário, o que eu vejo aqui é uma palavra cheia de amor, uma admoestação amorosa. Né? Cristo mostrando para ele de forma dócil. Rapaz, por que você é um homem de pequena fé? Estava indo tão bem. É uma admoestação, né? É uma admoestação com tons de exortação. É isso mesmo, porque a admoestação é puxar a orelha. Exortação é você colocar do lado e animar, né? Animar a pessoa, dar força para a pessoa. Eu vejo muito mais como uma admoestação cheia de exortação. Né? Não deixou de corrigir, mas corrigiu de forma dócil, amorosa. Né? Ele podia ter dado apenas uma ordem a Pedro. Né? Ele poderia ter feito assim, suba, né? E Pedro, ué, não podia? Ele é Deus, mas não foi. Ele poderia ter dito, mar, silêncio agora. Né? E Pedro, continue nadando, volte nadando para o barco. Seria um salvamento do mesmo jeito, não seria? Como disse o presbítero Edson, como lembrou, ele era pescador, sabia nadar. É? Mas não, Jesus preferiu estender a mão para ele. Não tem jeito de estar mais perto, não é mesmo? Estendeu a mão e o puxou. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou? Né? Cristo confirma o que dissemos há pouco. Né? A fé de Pedro era pouca, mas não inexistente. A fé dele era pequena, mas não era inexistente. Né? E por fim, o último momento, nós temos aí uma adoração
convicta, né? Verso 32 a 33. Cristo lhes mostrou não somente que ele podia controlar os elementos da natureza andando sobre as águas, mas também podia deter a fúria do mar. E observe, essa não foi a primeira vez, essa já foi a segunda vez que ele fizera esse milagre. É a primeira vez que ele anda sobre as águas. Ele e qualquer outro, né? Primeira vez. Né? Qualquer outro não, só ele, né? Ninguém mais, além de Pedro, né? Além de Pedro andou sobre as águas, mas andou porque Cristo permitiu. Né? A Bíblia diz que subindo ambos para o barco, cessou o vento. Veja que somente quando Cristo sobe no barco é que cessa o vento. Né? Não teria sido mais proveitoso o vento ter cessado quando Jesus estava vindo andando sobre as águas? Não era muito melhor? Quem sou eu para ensinar Deus? Quem sou eu para ensinar Jesus o que ele tem que fazer? Aquele herege do Edir Macedo, vamos dar nome aos bois aqui, aquele herege, aquele homem depravado, ele disse que o milagre da transformação da água em vinho que Jesus fez lá nas bodas de Caná da Galileia foi o milagre mais inútil que Jesus fez. Foi inútil, coisa mais inútil de se fazer, dar vinho para as pessoas numa festa. Se fosse ele, teria feito outro milagre, se fosse ele. Né? Onde chega o ser humano, né, irmãos? Blasfemo, herege, filho do demônio. Não, não se assuste não, para mim um homem desse é filho do demônio, não é filho de Deus não, não é salvo não, universal do reino de Deus, não é igreja, é seita, e aquele homem é o demônio em pessoa, um herege, que falar tamanha blasfêmia dessa a respeito de Jesus, que absurdo, né? Voltando para o texto aqui, né? Eles sobem no barco, a tempestade se acalma. Né? Tudo o que ocorrera até aqui, ocorrera dentro dessa tempestade. Somente quando eles subiram ao barco, é que a tempestade acabou e o mar se acalmou. Os demais discípulos experimentaram então a alegria que Pedro experimentara, ainda que por pouco tempo. Né? Pedro já havia experimentado essa alegria quando ele andou por sobre as águas. Estava andando sobre as águas, ele experimentou essa alegria. Mas os discípulos só experimentaram agora, né? Tardiamente. Né? E assim o medo deu lugar à alegria, tardiamente em relação a Pedro. Né? Assim o medo deu lugar à alegria, que se traduziu em adoração convicta, pois se antes o viram como um fantasma, agora declaravam: verdadeiramente és Filho de Deus. E por isso mesmo caíram aos seus pés, adorando-o como tal. Né? Na Bíblia, ninguém, exceto Deus, e exceto os ímpios, arrogantes, os ímpios incrédulos e perversos, aceitaram a adoração. Nenhum servo de Deus, servo verdadeiro, aceitou ser adorado. Aceitou ser reverenciado, ser adorado, ou que as pessoas se curvassem na presença deles. Nem mesmo os anjos. Lá em Apocalipse, quando João se curva diante do anjo, o anjo fala: levanta, homem, eu sou o teu conservo, eu trabalho, eu sirvo junto com você, adora somente a Deus. Aí eu lhe pergunto, se Jesus não é Deus, por que ele aceitou a adoração então? Diga isso para um testemunho de Jeová, que diz que Jesus Cristo não é Deus. Diga isso para aqueles hereges. Se Jesus não é Deus, por que ele aceita então
adoração. Nem toda tempestade, aplicações práticas para nós, irmãos, nem toda tempestade em nossa vida é para correção. Mas todas as tempestades são para o nosso crescimento na fé. Às vezes nós passamos por tribulações em nossa vida como consequências dos nossos erros. Então aí nós temos a correção divina em nossa vida. Mas nem toda a tempestade, luta que a gente passa é correção de Deus. Mas toda tempestade, toda a luta que a gente passa em nossa vida é Deus nos ensinando e fortalecendo a nossa fé. Toda tribulação na vida do crente, por isso que Paulo disse, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas tribulações, nas injúrias, nos sofrimentos, porque na minha fraqueza o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus é visto quando eu sou fraco. Quando as pessoas me veem fraco e me veem firme ao mesmo tempo, sabem que essa firmeza é obra de Deus, é o poder de Deus. Então por isso que eu prefiro a fraqueza. Toda tribulação na nossa vida é para nosso crescimento. Todas elas são. Por isso mesmo, quando estivermos passando por uma tempestade em nossa vida, na certeza de que a mesma não seja por consequência de nossa desobediência, como aconteceu com Jonas, a tempestade lá para Jonas foi por causa da desobediência dele. Mas quando nós estivermos passando por uma tempestade, uma luta na nossa vida, e nós tivermos certeza que não foi por causa de um erro específico que cometemos, então nós devemos nos lembrar, primeiro, Cristo nos trouxe até esse ponto. Você está onde Cristo exatamente quis que você estivesse. Você está exatamente onde Cristo quis que você estivesse. Se você estiver passando por uma luta daquelas terríveis na sua vida, entenda, Cristo quer você aí nessa luta. Assim como Ele compelira os seus discípulos para o meio do mar, Ele também nos levará a situações de aperto, para nos mostrar que, em segundo lugar, segunda aplicação aí, Ele está intercedendo por nós constantemente. No meio da luta que você estiver passando, lembre-se disso, Cristo está intercedendo por você. Assim como lá na colina Ele intercedia pelos 12, da mesma forma hoje Ele intercede por nós nos céus. Romanos 8:34. Ele intercede por nós junto ao Pai. Contudo, Ele não está distante, mas bem perto e presente. Por isso mesmo nós devemos saber que, terceira aplicação, Ele virá até nós. Ele virá até nós. Sim, Ele não nos deixará à deriva nas tempestades. Lá em Isaías 43:2 Ele diz, quando passares pelo fogo, não te queimará, pelas muitas águas, elas não te submergirão. Ele estará lá conosco. Ele virá andando sobre aquilo que nos causa medo, porque tem tudo debaixo dos seus pés. Lembre-se disso. O que nos causa medo, para Cristo vira estrada, vira caminho para Ele andar. O mar causava medo aos discípulos, se tornou caminho para Jesus andar. O que é que tem causado medo à sua vida, meu irmão? O que é que tem causado medo à sua vida? Tirar a sua paz, o seu sossego. Confie em Jesus, porque é isso que Ele vai usar para andar triunfantemente para a glória dEle. E quando isso acontecer, Ele nos ajudará a crescer. Tudo isso será para o nosso crescimento, para que não hajamos pela impetuosidade, mas por meio de uma fé convicta. Para que deixemos, né? Está errado aí a conjugação do verbo aí. Para que deixemos, corrija aí por favor, deixemos as superstições. Fantasmas não existem, tá? Fantasmas não existem, é superstição. E quedemo-nos aos seus pés com adoração sincera e convicta, como o Deus Supremo que Ele é.
tudo isso é para a glória dele. Tudo isso é para a glória dele. Para a nossa reflexão aí, a impetuosidade tem de vir acompanhada de constância. Pedro era impetuoso, ele ia e agia. Ele não esperava, ele ia e agia. O problema não é ser impetuoso, o problema é não ser constante. Porque esse ímpeto, né, nós sermos impetuosos, faz a gente se mover, faz a gente agir. Em vez de ficar ali de boca aberta esperando, faz a gente agir. É qual o motor de arranque de um carro. Quem entende mecânica aí sabe o que eu vou falar. Todo carro tem um motor de arranque e tem um motor que faz o carro andar. O motor de arranque é para fazer o motor funcionar. Porque só virar na chave ali precisa ser um motor mais leve, mais fácil de virar na chave. E esse motor, então, faz o motor maior funcionar. Se um carro ficar funcionando só no motor de arranque, uma que ele não vai funcionar, né? Mas suponhamos que só o motor de arranque funcione. Em pouco tempo a bateria vai embora, porque a bateria é alimentada pelo gerador de energia que é movido pelo motor quando está em movimento. Né? Não é assim mesmo? Alternador, né? O gerador de energia lá é o alternador. Então, só que o alternador só funciona quando o motorzão está funcionando. Mas o motorzão só funciona quando o motor de arranque funciona. Se o motor de arranque funcionar e o grandão não funciona, não vai ter constância. E daqui a pouco o motor de arranque também pifa. É isso mesmo, né? A bateria que gira o motor de arranque. Tá certo? Trazendo isso para a nossa vida. Não adianta você ter o famoso fogo de palha, né? Você vou fazer, e depois, não vou fazer mais. Né? Vamos fazer tal. E assim, agora e tal. Aí 2 semanas depois, e aí vamos fazer? Não sei, não estou muito afim. Né? Não dá certo, né, irmãos? Na vida cristã, tão importante quanto o start, né, o início, é a caminhada, é a continuidade, a continuação. Né? Ainda vale lembrar que a temeridade não é melhor do que a impetuosidade. A pessoa que fica ali, mas eu devo agir, e agora? Não sei, será que vou? Será que vou, não vou? Né? Eu não vou porque eu não vou me arriscar. Né? Não vou me arriscar. A temerosidade não é melhor do que a impetuosidade, não. E nem a impetuosidade é melhor do que a impetuosidade. Porém, somente os impetuosos sabem o que é andar sobre as águas, ainda que por pouco tempo. Aí pode vir o temeroso e dizer assim, mas também somente os impetuosos sabem o que é se afogar, não é mesmo? Mas pelo menos teve a experiência. Então sejamos impetuosos no agir, mas tenhamos constância em nossa ação. Se Pedro tivesse continuado confiando em Jesus e olhando para Jesus, ele não teria afundado. Mas quando ele afundou, novamente ele busca aquele que era o único que poderia salvá-lo, Jesus. Quando você e eu estivermos afundando, naufragando, não nos esqueçamos. Corramos para Jesus, busquemos a Ele. Amém.